Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual charges. Com certeza vocês já ouviram falar, vocês já leram uma charge, já analisaram uma charge em alguma questão para fazer a resolução de alguma questão. Pois bem, vamos lá. O que são charges? As charges, elas são compostas geralmente de um quadro único e vão associar várias linguagens, palavras, imagens, diferentes tipos de balões, balões de fala, com diferentes cores, diferentes tamanhos das letras e etc. Estas charges costumam representar um desenho bem simples, bem simplificado, apenas com alguns pormenores que são necessários para a caracterização dos personagens e do ambiente que está sendo retratado, até para que seja possível mesmo reconhecer a figura pública ou o comportamento ou o fato que está sendo ironizado naquela charge. Na verdade, dois recursos são muito comuns na charge, que é o ridículo e o exagero, que eles servem para enfatizar defeitos ou erros, ou até mesmo para ampliar o humor. Nessa charge aqui, nesse primeiro slide, a gente consegue ver à esquerda uma mulher, uma senhora, e à direita um homem, né, com um pano na mão e o nariz vermelho, e aí ele diz, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, é uma charge dentro de um contexto bem atual, né, que nós estamos vivendo, um contexto de Covid-19, onde as pessoas, quando espirram, a gente já tem medo das pessoas estarem doentes e poderem estar transmitindo alguma doença para a gente. Então, essa charge, ela traz, como eu mencionei anteriormente, traz esse quadro único, né? Você consegue identificar facilmente quem são os personagens, tem uma linguagem bem fácil de você identificar também, tem o balão da fala, a imagem a gente consegue pelas roupas, pela forma como os personagens estão sendo colocados, a gente consegue identificá-los facilmente. Esse gênero textual charge, ele vai se referir geralmente a fatos de natureza política, social, cultural, mas fatos recentes, fatos que estão circulando em jornais, em revistas, fatos da atualidade. E o humor que é reproduzido por essas charges tem por objetivo trazer o riso, claro, mas também seguido de uma reflexão, porque é um gênero que exige que o leitor consiga reconhecer os fatos que estão sendo colocados, as ideologias, ou seja, os pontos de vista, a opinião da pessoa que produziu aquela charge, o ponto de vista que está sendo envolvido nessa charge, nessa crítica que foi feita pelo autor. Trouxe para vocês aqui também uma outra charge também atual, que representa bastante o nosso contexto, que tem assim, ensino à distância. E aí tem uma mulher saindo de uma casa bem simples e pergunta, e a aula, meu filho? E o filho responde, nem sinal. A gente consegue observar por esse cenário que são dois personagens que vivenciam uma situação de pobreza, de desigualdade social, onde algumas pessoas estão tendo esse ensino à distância, esse ensino remoto, realmente através da tela de um computador, de um celular, através da internet, e outros realmente ao ensino à distância, mas bem distante mesmo, distante da sua realidade, distante do seu dia a dia, que é como representado aí essa charge. Então, a gente consegue ver esses elementos bem destacados nessa charge, e a gente consegue facilmente identificar quais são os fatos, quais são os personagens, o que é que está sendo criticado. E quais são as características de uma charge? Como eu falei para vocês, retrata acontecimentos contemporâneos. A retratação do exagero, possui caráter cômico, satírico, irônico, ou seja, vai fazer a gente sorrir, mas vai trazer também uma reflexão. É considerado um gênero jornalístico, pode representar um posicionamento editorial, ou seja, a charge, ela representa, na maioria das vezes, o posicionamento da pessoa que a fez, né? O ponto de vista, a opinião da pessoa que fez essa charge. É considerado uma narrativa efêmera. Por que é considerada uma narrativa efêmera? Porque como a charge ela trata de assuntos, de notícias atuais, então
o que é atual hoje não será atual daqui a alguns anos, né? Não era atual há anos atrás. Por isso que é efêmera, é passageira. Vai depender do contexto em que a charge está inserida. E também tem como tema principal questões sociais e políticas, seja nacionalmente ou internacionalmente. Então, essas são as características de uma charge. Então, toda vez agora que você pegar uma charge, você for ler uma charge, você for interpretar, você já vai identificar essas características desse gênero textual. Não esquecendo de sempre se atentar não só à questão de humor, mas, sobretudo, à questão de uma reflexão que essa charge vai trazer, seja de cunho político, social, econômico, mas vai trazer alguma reflexão, tá bom? Então, continuem aí com as atividades, façam os aprofundamentos com o professor de sala e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.